E aí pessoal, tudo bem? Prontos para mais um vídeo? Hoje finalmente nós vamos estudar a história do Brasil, que eu acho que é fundamental para a gente entender quem nós somos hoje. E é super interessante, super relevante. Eu sei que vocês devem estar aí numa rotina louca de estudos, cansadíssimos, mas eu tenho certeza que a história do Brasil não vai deixar a desejar. Então hoje nós vamos tentar entender um pouquinho o que muda com a vinda da família real para o Brasil em 1808, em termos de política, infraestrutura, economia, o que o Brasil se torna depois da vinda da família real e como isso tem relação com a nossa independência lá em 1822. Vamos lá? Então vamos do início. Por que em 1808 a família real vem para o Brasil? Primeiro que a gente tem que entender quem vem para cá. O Dom João, ele é o príncipe regente, ele não é o rei nesse momento ainda em Portugal, porque a mãe dele é que realmente tinha esse título. A mãe dele não estava governando por conta de problemas mentais. Então, ele, como príncipe regente, vem para o Brasil junto com a família real, a corte, mais de 15 mil pessoas, acreditem vocês se quiserem. E eles acabam escolhendo o Brasil por uma questão de estratégia. Normalmente a gente pensa o Brasil como o último plano, eles vieram pra cá meio desesperados, não sabiam exatamente o que fazer. É importante também que a gente entenda que já existem documentos históricos que revelam isso, planos por parte de Portugal para vir para o Brasil em caso de alguma necessidade. Acho que eles mais ou menos já estavam prevendo que alguma coisa poderia acontecer nesse sentido, né? Tipo, ter que fugir de Portugal e deixar a galera lá literalmente a ver navios e vir para o Brasil. Então eles já tinham mais ou menos essa hipótese lançada. E aí eles vêm para o Brasil de uma maneira bem estratégica, bem planejada, calculada, escoltados por navios ingleses, enfim. Mas por que, afinal de contas, então, eles vêm para o Brasil? Eles vêm em 1808, vocês já devem saber. O Napoleão, ele, quando assume o poder, ele vai com o tempo, depois lá da Revolução Francesa, ele vai começar a tentar dominar toda a Europa, o mundo da época, e eles, a França, decretam, então, o que a gente chama de bloqueio continental com relação à Inglaterra. Então, eles tentam bloquear a Inglaterra em termos de economia, para que ninguém pudesse comercializar com eles, com o intuito de atingi-los, obviamente, né? Lembrando que a Inglaterra, nesse momento, é uma potência mundial e, obviamente, a França, que também queria ser potência mundial, encontra esse probleminha aí para enfrentar. Só que, quando eles fazem esse bloqueio continental, o Dom João VI, que, como eu falei, estava governando Portugal, ele só vai ser rei mesmo aqui, quando chega no Brasil, depois que a Dona Maria morre. Eles vêm para o Brasil aí por conta de uma resposta ao Napoleão. Napoleão, ele dá um ultimato lá no Dom João. E aí, né, decide o que faz. E aí eles decidem, o Dom João, a família real, a corte, vir para o Brasil e ficar do lado da Inglaterra, ao invés de optar por ficar do lado da França. Por que eles escolhem isso, né? Por que razão a Inglaterra era mais interessante? Primeiro, como eu falei, a Inglaterra era uma grande potência. Depois, Portugal tinha um rabo preso gigantesco com a Inglaterra por uma série de dívidas, de empréstimos feitos. E, querendo ou não, Portugal e Inglaterra tinham uma boa relação. Então era mais interessante para Portugal ficar daquele momento do lado da Inglaterra, e é isso que eles fazem. Só que daí o Dom João simplesmente em 1808 abandona lá, aliás, em 1807, porque ele chega em 1808 aqui, né? Ele simplesmente abandona a galera lá em Portugal e eles ficam sozinhos enquanto o rei majestoso, fantástico, incrível, porque se tem naquela época uma ideia de nobreza acima de todos, instituída por Deus, essa nobreza fantástica deixa a galera lá sozinha e vem pro Brasil. Quando eles chegam aqui no Brasil, muitas coisas vão mudar. E agora nós vamos para essas três questões. A primeira coisa, então, que muda quando o Dom João chega com a corte aqui no Brasil é a questão da economia. A gente sabe que quando uma colônia era dominada, se estabelecia o pacto colonial. Isso aconteceu com relação a Portugal e Brasil e demais colônias da América, né? Com relação à Inglaterra e aos Estados Unidos, o negócio foi um pouquinho mais frouxo, mas, de maneira geral, o pacto colonial existia justamente para prever a relação que se estabelecia entre a colônia e a metrópole. Colônia, no caso, a gente, Brasil, e metrópole, a potência europeia que vinha nos colonizar. No nosso caso, Portugal. Então, o pacto colonial, gente, previa basicamente que a gente, o Brasil, tinha que mandar todos os nossos produtos para nós comercializarmos apenas com Portugal.
Em contrapartida, Portugal é que mandava para nós os produtos que nós tínhamos que consumir. Então, nós importávamos de Portugal aquilo que a gente não produzia aqui, tipo tecido. Porque o Pacto Colonial também previa, gente, que nós não poderíamos ter indústria, manufatura. Então, aquilo que a gente não produzia, a gente tinha que importar de Portugal. O que é muito louco nessa história toda é que quando a gente imagina pacto, já vem à nossa cabeça uma coisa que é estabelecida entre diferentes partes. É um acordo, né? Já vem aquela ideia, as amiguinhas fofas fazendo aquele pacto de sangue, né? Aquela coisa fantástica em nome de uma amizade, enfim, coisa fantástica. Só que na prática, o pacto entre Brasil e Portugal não tinha nada de pacto, era uma obrigatoriedade, era uma coisa que a gente tinha que fazer e acabou. Então essa relação ela era muito fechada, né? Era uma obrigatoriedade com relação a nós, colônia, e ela era fechada no sentido de que a gente mandava para Portugal, Portugal mandava pra gente. A gente não poderia, em tese, comercializar com outros países. Claro que por debaixo dos panos a gente sabe que acontecia um comércio ilegal, o próprio tráfico de escravos, enfim. A gente sabe que nem sempre o Pacto Colonial foi seguido totalmente à risca, mas, em tese, é assim que a nossa economia funcionava e girava aqui. Então, quando a família real vem pra cá em 1808, eles fazem o que a gente chama de abertura dos portos às nações amigas. Isso quer dizer que, a partir de 1808, o Brasil não precisava comercializar apenas com Portugal. Então, nesse momento, o Pacto Colonial é quebrado. A gente pode comercializar com outros países, as ditas das nações amigas, claro, leia-se basicamente Inglaterra. Mas a gente poderia, então, comercializar com esses países. Isso vai fazer com que a elite no Brasil sinta um gostinho da liberdade. Vocês sabem que quando você prova da fruta é difícil voltar atrás, né? As pessoas começam a perceber que é interessante comercializar, ter essa liberdade de comercializar com demais países. E também o Pacto Colonial vai ser quebrado no sentido da indústria. A gente vai poder começar a se industrializar. Uhul! Então, a partir de 1808, o Brasil começa a se industrializar. Não. E, infelizmente, em tese, tudo em tese, né? Tudo em teoria. A gente pode fazer indústria aqui, desenvolver indústria no Brasil, manufatura, que é o que precede ali a indústria. Mas temos um sério problema. Os produtos que vêm da Inglaterra, eles vão ser taxados com impostos menores. Então, o Brasil e a Inglaterra, Portugal e a Inglaterra sempre estabeleceram acordos. Esses acordos, no caso do Brasil, né, quando a família real vem pra cá, eles vão prejudicar o Brasil no sentido da economia mesmo. Por quê? Os produtos ingleses vão acabar vindo pra cá, eles têm maior qualidade, né? A Inglaterra já tinha feito sua revolução industrial, já estava mais dominando o campo do negócio, né? Já entendia melhor como fazia o negócio, e aí chegam os brasileiros pensando, vou fazer uma indústria. Como que eu vou fazer uma indústria e competir com um produto inglês que tem uma taxa menor do que o produto brasileiro ou português? Não tem como. Então, em certa medida, é uma lei que na prática não vai ser efetivada, né? Essa questão do fim da proibição de não ter indústria no país, né? De a gente poder se industrializar. Na prática, isso não vai mudar muito. Tanto é que o Brasil vai começar a se industrializar realmente lá no segundo reinado com Dom Pedro II. Porque a gente não consegue competir com o preço do produto inglês, porque tem taxas menores. E aí vocês podem me perguntar, mas por que isso? Gente, né? Vocês estão ligados que Portugal tava louco pra ficar bem amiguinho da Inglaterra. Então, pra manter uma relação interessante para ambos os lados, claro que Portugal tinha que oferecer uma série de benefícios para a Inglaterra. E é isso que eles vão fazer. Outra questão que muda com a vinda da família real para cá, eu não sei dizer se é a mais importante, porque a abertura dos portos também é muito relevante, mas tá ali, né, tá no páreo, é a questão da mudança do status político do Brasil. Até então, como vocês sabem, nós éramos uma colônia de Portugal, obviamente. Mas em 1808 a gente passa a ser, acreditem vocês, vice-reino, né? Chique. Somos vice-reino. Isso vai fazer com que a administração de Portugal aconteça a partir daqui. Afinal de contas, Dom João está no Brasil. Inclusive, gente, deixa eu fazer um parênteses, né? Quando eles vêm pra cá, o Dom João cria uma cerimônia, que é a cerimônia do beijamão, que é a oportunidade das pessoas, do povo mesmo, a galera pode chegar perto dele, literalmente beijar a mão dele, e ter um mínimo de relacionamento ali, de uma conversa com o rei. Como eu falei, a nobreza naquele momento era, nossa, super valorizada, né?
superestimada. E você ter a oportunidade de conversar com o rei e beijar a mão dele era uma coisa, assim, fantástica. Então era a maneira que o rei encontrava, obviamente, de estabelecer um contato ali entre o rei e o súdito, né? Isso era muito interessante para o rei, obviamente, né? Uma boa imagem que ele precisava criar. E voltando, então, a essa questão, ele estando aqui no Brasil, o Dom João, ele acaba administrando tudo a partir daqui. Então, se antes os nossos impostos iam para Portugal, agora eles ficam aqui. Então, a gente começa a reter o dinheiro aqui, a administração passa a ser no Brasil. E Portugal, obviamente, não vai gostar nem um pouquinho disso aqui. Se sabe, né, gente, que o que move a história é o ranço, é o ódio, a guerra, né? Infelizmente. Mas, nessa história, que tem muito de novela mexicana, aliás, qual história não parece uma novela mexicana que passava na SBT, né? Tipo Paula Brat, coisa do tipo, né? Mas nessa história, a Portugal não vai aceitar essa condição por muito tempo, não vai ficar de boinha a vida inteira lá. Eles vão ficar de saco cheio, literalmente, vão fazer em 1821 a Revolução Liberal do Porto, onde eles exigem que o Dom João volte e eles querem recolonizar o Brasil. A gente mal tinha sentido a sensação de ser vice-reino e já estavam querendo recolonizar a gente. Claro, Portugal obviamente não gostou disso. Eles ficaram lá sozinhos, Dom João literalmente abandonou eles. Eles tiveram que lutar sozinhos contra os franceses lá. Quando eles conseguem fazer isso, eles decidem, não, agora a gente vai dar uma chance para esse Dom João aí. Aí eles fazem essa convocação, né? Ó, você volta, o bicho vai pegar aqui. Você vai ser tirado do poder definitivamente, você não vai mais mandar em Portugal. E isso vai acontecer muito em função dessa mudança de status, porque a sensação que os portugueses vão ter é que o Brasil se tornou o reino e Portugal a colônia. Porque eles vão ficar lá, ó, sozinhos, né? Literalmente abandonados. Você sabe, né, gente? Não é fácil ser abandonado. Somos todos Portugal, né? Entendemos aqui o que Portugal passou, né? Então, vamos dar também, né, um desconto pra eles. Aí eles fazem essa revolução, chamam Dom João volta, só que genialmente deixa o filhinho dele, né? Em certa medida, gente, isso não vai fazer muita diferença quando acontece a nossa independência, porque a gente vai se tornar livre de Portugal, mais ou menos, né? Porque na prática um português que continua nos controlando, liderando, administrando o Brasil. Então, tem alguns historiadores até que levantam a hipótese de que tenha sido um grande teatro, claro, que em termos práticos, vocês vão ver depois dos próximos vídeos, né, quando estiverem estudando a independência, que a independência no Brasil era inevitável, inclusive muito em função da Revolução Liberal do Porto, porque eles dizem, nós vamos recolonizar o Brasil, e aí o Brasil se obriga a se tornar independente. Então, a nossa independência, no primeiro momento, não vai trazer tantas mudanças assim. Inclusive, muitos contemporâneos lá da época do Dom Pedro vão considerar que o Brasil realmente se tornou independente em 7 de abril de 1831, que é o dia que ele vai embora para Portugal. Mas isso a gente vê mais daqui para frente. O que é importante que vocês entendam é que sim, esse processo de vinda da família real para o Brasil em 1808 gerou muitas transformações do Brasil, inclusive isso vai fazer com que depois a gente se torne independente, de maneira inevitável, em 1822. Agora, para finalizar, em termos de infraestrutura, o que muda no Brasil? O Rio de Janeiro vai começar a se urbanizar, ele é saneado, eles começam a pensar em condições mínimas para essa nobreza fantástica e poderosa habitar o Brasil, que era uma terra de ninguém, né? O que é o novo mundo no imaginário dos portugueses, dos europeus de maneira geral? Um grande nada, uma grande selvageria, uma grande loucuragem. Então eles vêm para cá e vamos tornar então esse país habitável. Aí, claro, eles começam a criar toda uma estrutura administrativa. Eles trazem, inclusive, para o Brasil órgãos que são portugueses. Como eu falei, a administração passa a acontecer no Brasil. Então, eles vão trazer. Então, eles vão pensar um esquema aí jurídico, legislativo ou administrativo, tudo aqui no Brasil. Só que o mais legal de tudo isso, gente, é que eles vão criar em 1808 também a imprensa. E isso é fundamental para que qualquer mudança numa sociedade aí nesses períodos aconteça, né? Principalmente no século XIX. Porque as pessoas começam a ler e aquelas que não sabem ler vão para os espaços públicos ouvir o que as pessoas leram. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Dom João, quando ele chega aqui, ele tenta proibir, literalmente proibir que os livros que dizem respeito às ideias da Revolução Francesa cheguem no Brasil.
Eles estão morrendo de medo que as pessoas comecem a questionar o poder absolutista aqui no Brasil. Vocês sabem que a Revolução Francesa influenciou nos processos de independência, porque as pessoas começaram a questionar esse poder excessivo dos reis, né? Não, a gente tem que controlar esse poder aí. As colônias começaram a questionar o poder da metrópole sobre elas. Então, Dom João não queria que a gente lesse esse tipo de coisa aqui no Brasil. Então, a imprensa foi fundamental para que o nosso sentimento de necessidade de independência viesse à tona. Para uma sociedade, o saber, gente, é fundamental. Eu falo isso muito para os meus alunos e eu acho que é fundamental a gente perder um tempinho do vídeo falando sobre isso, porque no vídeo eu tento ser bem objetiva, mas é fundamental a gente pensar a importância do saber e do conhecimento nas grandes revoluções, gente. As ideias mudam, sim, o mundo. E isso é fantástico, é maravilhoso e esperançoso. As pessoas, a partir do momento que conhecem, leem, ampliam os horizontes, elas questionam, elas crescem intelectualmente, elas aprendem a empatia, elas aprendem o respeito e aprendem a lutar por aquilo que elas consideram que seja justo, ético, bom para o país. Claro que nesse momento, fazendo um parênteses, o Brasil ainda não era Brasil, não se tem ideia de nação, né? Cada província era muito mais autônoma, mais próxima de si mesma ou da sua região do que necessariamente do todo, da unidade. Né? Nós não éramos ainda um país nesse sentido de somos brasileiros. Isso vem depois. Mas as ideias que vão ser difundidas a partir da imprensa no Brasil vão começar esse processo de a gente começar a lutar por aquilo que a gente compreende como certo. O liberalismo chega no Brasil, as ideias de menor poder para o rei, mais poder ao povo, vão chegando, vão crescendo, até que em 1822 a nossa independência vai acontecer. Outra questão também, que eles vão criar escolas, toda uma estrutura que também vai pensar o desenvolvimento da cultura no país. Isso vai ser fundamental para que o Brasil finalmente comece a caminhar rumo a uma independência aí que vai chegar aos poucos. Vocês vão ver no próximo vídeo que eu vou fazer que mesmo depois independentes, nós continuamos com uma estrutura muito parecida, porque quem faz a nossa independência é o Dom Pedro, que é um português, e nós continuamos uma monarquia ao contrário do que acontece na maior parte da América Latina. Então, a nossa democracia mesmo vai surgir em 1889, né, no Brasil com uma série de problemas, por isso que nosso pensamento democrático ainda é muito recente. Nós pensamos o Brasil com uma série de problemas hoje, né? Meu Deus, a corrupção instalada, o sistema, a nossa dificuldade em falar sobre política, entender as coisas. Eu brinco com os meus alunos que daí chegou o WhatsApp, assim, piorou totalmente a situação. Se a gente já tinha dificuldade em discutir as questões, o WhatsApp postulou um monte de baboseira e isso tornou muito mais complicado de a gente conseguir pensar os fatos históricos. Mas a nossa democracia ainda é muito recente, a nossa noção de participação política é muito recente, ao contrário do que acontece com vários países, inclusive na Europa, que são países de primeiro mundo. Então não dá para comparar a nossa experiência democrática, a nossa visão política. Daqui a alguns séculos, quem sabe, tenhamos esperança, o Brasil comece a pensar realmente com mais maturidade as questões políticas, consiga encarar esses problemas de uma maneira eficiente. Mas ainda estamos engatinhando e a história é fundamental para que isso aconteça. Só que um país que não pensa a história, que não vê valor na história, vai demorar ainda mais para poder engatinhar rumo à igualdade, a um país mais justo e questões que a gente tá sempre falando dentro da história e que estão na Constituição, né? A Constituição prevê isso, um país justo, um país igual, um país onde todos tenhamos poder de participar e pensar como bem entendermos, desde que, né, sem infringir aí os direitos humanos, o respeito, essa ideia de igualdade. Então, de maneira geral, entender a vinda da família real para o Brasil e depois o processo de independência, a nossa república, são fundamentais para a gente entender o Brasil hoje. De maneira geral, era isso tudo que eu queria falar hoje. Nós nos vemos no próximo vídeo e respondam as questões aqui embaixo pra gente ver se o conhecimento tá chegando aí, né? Beijo, até mais!